vai relaxar, né? Descansar as nossas mentes, o nosso corpo e elevar o nosso pensamento ao Papai do Céu. Ao Papai do Céu que está sempre nos ajudando, nos orientando, nos intuindo, e todos os espíritos amigos desta casa e os nossos anjos da guarda que sempre estão conosco. Então vamos agradecer por esse dia tão bonito, por esse dia que nós ganhamos de presente. Agradecemos por estarmos aqui, podermos ouvir e levar para casa a mensagem do dia de hoje. Então, em nome da espiritualidade maior, em nome de Jesus, o nosso mestre, nós damos por aberto hoje a nossos trabalhos aqui no CEIU. Que assim seja. A leitura vai ser com o Romerito, e como todos já viram, a nossa palestra A Cura pela Natureza com o André. A cura pela natureza. Alcalina tua alma. Uma forma inteligente de vencer as doenças e tentar previdamente e com eficácia, como? Em primeira instância, neutralizar a acidez proveniente das misturas químicas existentes nos alimentos e bebidas fabricados. Desta dimensão, observamos que continuam se alimentando ou se utilizando de condimentos antifisiológicos. Entretanto, os motivadores e causadores de males e enfermidades é a incapacidade do corpo humano de excretar do organismo uma quantidade enorme de ferro que se molda em formato de metal pesado, depositado no organismo. Afeta órgãos, oxidando, e quando junta-se aos ácidos existentes nas composições químicas dos alimentos manipulados, sufocam as células, e aí advém males, e aceleram o câncer, entre outras doenças. A oxidação por excesso de ferro chega a afetar órgãos como o cérebro, atingindo as redes neurais, coração, pâncreas e fígado. E na circulação, pesa e oxida capilares, que necessitam de uma enorme quantidade de água para tentar fazer a limpeza. E um enorme número de células morrem antes do seu ciclo, ocorrendo então um baixíssimo poder imunológico. A cura pela natureza está bem aí, a terra provê, mas o homem, humanidade, constrói males, fabricam medicamentos venenosos para o organismo humano. As gerações novas saem daqui um tanto conscientizadas da busca pela naturalidade, para uma saúde física natural, mantendo assim o espírito sadio, dentro do invólucro que lhe serve de instrumento. Os interesses materiais concorrem para uma epidemia de males fabricados à custa do materialismo e do orgulho. A cura pela natureza é da própria selva, matas, frutas e a principal cura na água. Alcalina a tua vida, para que as próximas gerações possam encontrar corpos sadios e com aptidões para acompanhar a evolução do corpo espiritual. Otto Heinrich Warburg, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública na CEIU, Recanto do Saber, em 31 de maio de 2015. Sim. Ok. Lá no outro lado da rua da Amazonas, onde tem os soportas, tem um carrinho de cachorro-quente que esse horário utiliza aquela área ali, que eles têm acordado com o dono. Aí se alguém... Ninguém? Ok. Isso. Isso. Com esse vozeirão ainda, né? O homem vai tremer. Pois bem, é muito interessante esse espírito desse renomado pesquisador alemão, Dr. Otto Heinrich Warburg. Ele é um ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia do ano de 1931. Ele foi diretor do Instituto Max Planck, que mudou o nome após a Segunda Guerra Mundial. Esse instituto, ele foi considerado, há poucos anos atrás,
em primeiro lugar na questão de investigação científica e terceiro na área de pesquisa tecnológica no mundo, por instituições não governamentais que fizeram esse levantamento. Ele simplesmente é o instituto que hoje tem mais ganhadores de prêmio Nobel do mundo. São, acho, de 15 ou 16 ganhadores ao longo da sua história de existência. Então você vê que é um instituto muito renomado, que trabalha realmente nessa área de conhecimento científico e trouxe muitas coisas boas para a humanidade. E o Dr. Otto, assim como alguns outros, tantos outros pesquisadores, que não é uma coisa tão recente, apesar que o século XX, no século passado, trouxe vários paradigmas diferentes para nós, né, confrontando a medicina alopata, termo utilizado por um outro antigo contemporâneo do Dr. Otto, um alemão da região de Saxônia, Samuel Hahnemann, que nada mais é, no século XVIII, foi o criador da homeopatia, que também trouxe algumas modificações importantes nos conceitos medicinais, mas nós vamos seguir uma certa linha aqui para não se perder. O Dr. Otto, realmente ali, quando ele usa na psicografia, eu não o conhecia, o termo antifisiologia era um termo que ele usava realmente nas suas pesquisas. Ele pesquisou muito a fisiologia dos vegetais, o metabolismo celular e a oncologia, o câncer. Bate realmente com os dados psicográficos ali presentes. E ele foi muito importante nos termos biológicos, graças a esse leque variado de pesquisas fisiológicas e bioquímicas que ele estudou. Ele desenvolveu ajudou no desenvolvimento do entendimento dos sistemas biológicos. E uma das questões que ele fala da oxidação do ferro, da questão do ácido, ele coloca que nós vivemos, ou colocou quando aqui em vida, coloca novamente aqui pós-vida, que nós vivemos um ritmo, comportamentos, regimes principalmente mentais, mas também ele fala alimentar, muito inadequado para a nossa saúde. Porém, nós somos espíritas, não sou eu profissional de saúde, mas vou me arriscar a seguir esse tema, porque a gente acaba pesquisando, e nós vamos ver hoje algumas hipóteses. Não é importante que vocês aceitem as pesquisas que eu vou aqui trazer para vocês, mas que sirva de base para a gente refletir. No nosso dia a dia, no nosso regime do nosso cotidiano. Isso que é o mais importante. Vai ser o mais prazeroso para a CEIU se vocês fizerem isso. Porque ninguém vai conseguir radicalizar e mudar o seu comportamento do dia para a noite. Isso não existe. Isso a pessoa que fizer isso, faz um dia, outro dia ela volta a fazer o que fazia antes. A mudança sempre é gradativa, é aos poucos. E ele nos coloca, e aí eu fui pesquisar como é que funciona essa questão do metabolismo, que há alimentos, os alimentos são divididos, diante do estudo dele, em alimentos que provocam resíduos ácidos no corpo e outros resíduos alcalinos, ou bases alcalinas, melhor dizendo. E por que isso é importante para a saúde? Eu me perguntei, aí eu fui dar uma procurada em outros pesquisadores. Apesar dele ser lá da década de 50, mais ou menos quando ele desencarna, ele deixou um trabalho que outros abraçaram e continuaram a pesquisar. Tem pesquisas atuais a respeito disso, interessantes. Existem 3 grupos, 2 nos Estados Unidos e um no Brasil, que têm chegado à conclusão que as células cancerígenas, elas se proliferam, se desenvolvem num ambiente ácido. Que isso vamos dizer, favorável ao desenvolvimento delas. Então, esse regime alimentar, de sabermos o que nós comemos, é extremamente importante para ajudarmos o corpo. O corpo possui seu metabolismo. Se nós comemos uma comida ácida, ele faz o seu processo e tenta sempre manter o sangue ali em 7,3, 7,4 pontuação
que é alcalino. Só para quem não sabe, existe uma numeração, uma tabela que define se algo é ácido ou alcalino. 1 é extremamente ácido e o 12 é extremamente alcalino. O 7 é neutro. Então, o sangue sempre procura se manter um pouco alcalino. Quando nós comemos alguma coisa que torna o sangue ácido, há esse processo, o corpo tem os seus mecanismos que nós já vamos ver. Mas, basicamente, o que acontece? Nós respiramos e comemos nutrientes, as células pegam esse oxigênio, elas transportam o oxigênio com os devidos nutrientes e levam para os órgãos do corpo. Nesse metabolismo, nesse processo que as células fazem com o oxigênio e os nutrientes, sobra resíduo, gera calor, que é o calor do corpo, e há resíduos. Esses resíduos são toxinas para o corpo, são eliminados. O sangue vai lá e coleta esses resíduos, eles são ácidos, esses resíduos. Então, por isso que o sangue tem que estar um pouquinho alcalino. Por quê? Quando uma substância alcalina se junta com uma substância ácida, ela se neutraliza. Então ele faz essa função, ele neutraliza o resíduo, o ácido orgânico, leva daí lá para, vamos dizer, determinados processos, transforma em dióxido de carbono, vai para o pulmão, sai na respiração, na expiração, sai pela pele no suor, vai para o fígado, os rins, urina, e assim vai. É eliminado do corpo, né? Quando o sangue está extremamente ácido, está em excesso, o que acontece? O corpo vai tentar equilibrar isso de novo. Ele tem duas formas de fazer isso aí. Ou ele vai pegar um pouco desse ácido e vai jogar nos tecidos, armazenar nos tecidos, tirar do sangue, para que diminua a quantidade de ácido e volte o alcalino supere o ácido. E aí o que acontece ao longo da nossa existência? As gotas, os reumatismos, que vão se acumulando nos tecidos. Ou ele vai fazer uma descalcificação. Ele vai para os ossos, dentes, cabelos, e vai tirar minerais, que determinados minerais, com os ácidos das frutas, isso que é engraçado, ó, não porque uma fruta é ácida, ela gera acidez no sangue. O limão faz o sangue ficar alcalino. Por isso que a gente, quando está com azia, as coisas, toma um limão, chupa um limão. Mas é ácido? Não, mas a reação no metabolismo é o oposto. E junto com esses minerais, o cálcio que ele vai tirando, ele consegue criar de novo a alcalinidade e vai neutralizar a acidez. Ponto. É só para a gente entender o trabalho do Dr. Otto. E aí o que acontece com o tempo? A gente vai se descalcificando, perdendo minerais, o cabelo vai ficando fraco, vai caindo, os dentes vão ficando mais fracos, vem cárie, a gente vai tendo osteoporose. E aí o pessoal fala, o que contém osteoporose? Poxa, tem que comer mais cálcio. Dá-lhe queijo, todos os derivados do leite e o leite. E o leite é um alimento que leva a acidez no corpo. Ele causa o oposto, conforme certas pesquisas. Quando justamente deveríamos procurar os alimentos que no metabolismo gerem essa alcalinidade. E aí o que nós temos é muito interessante. Então já deu para a gente ter uma ideia dessa questão. Anemia. Anemia o que é? É que o sangue não consegue levar muito oxigênio, transportar pelo corpo, tem dificuldades. Um ambiente ácido dificulta o sangue transportar o oxigênio. Então, o que acontece? Célula não consegue levar nutriente para o corpo e não consegue tirar a toxina do corpo. Afeta todo o sistema imunológico do corpo, nos levando aos poucos a desenvolver certas enfermidades. Esse é o trabalho do Dr. Heinrich Warburg, para nós termos uma ideia. Isso estamos falando na década de 50, gente. 40. O que aconteceu, será, né? Que essas informações ficaram, estão sendo pesquisadas, mas parece tão devagar essa pesquisa. Pois bem, mas aí nós já temos algumas situações. Essa teoria do Dr. Otto não é unânime. Temos pesquisadores que concordam, que pesquisam e dizem que é assim, e outros que
que não é bem assim, não concordo. Porque o que o pessoal tem fazendo? Caiu no modismo agora isso. O pessoal tem, quando ele fala da água, tomar água, evitar uma água ácida, procurar uma água mais alcalina. E o pessoal tem botado bicarbonato de sódio na água para transformar ela em alcalina e tomá-la. Novamente, alguns pesquisadores falam para fazer isso, outros são totalmente opostos, a maioria. Por quê? Porque o bicarbonato pode levar a pressão alta, altera a pressão arterial. Não é uma coisa natural. Não precisa ser assim, porque, por exemplo, o repolho, o branco, cru, ele é altamente alcalino. Só que tem um dado importante. Quando a gente cozinha um vegetal, 90% das vitaminas e das bases alcalinas dele vão para a água cozida. A gente faz o que com a água? Joga fora e come a verdura. E ela não faz o efeito que a gente esperava. Por isso que às vezes o fitoterápico não faz efeito. O que os orientais fazem que a gente devia fazer? Eles cozinham no vapor. É altamente benéfico isso. Nós estamos falando de uma questão só biológica por enquanto. Nós vamos chegar numa saúde mais holística daqui para frente. Não se preocupem. E aí o que acontece? Por que falo, vamos dar sopinha para o doente, né? Eu achava que era bobeira isso, né? Vou comer a verdura que dá na mesa. Não, mas o caldo é extremamente rico. E aí, por que faz... qual é a diferença? Eu vou comer a verdura, mas depende como a verdura é preparada. O caldo tem, às vezes, essa alcalinidade que vai gerar um efeito extremamente benéfico na saúde, conforme a pesquisa do Otto e de outros. A nutróloga Alice Amaral, ela acredita nessa questão da alcalinidade, mas ela foca na água alcalina. O endocrinologista Tarissa Petri, ela já não aceita muito isso. Ela acha que o corpo ele tem os mecanismos de fazer esse equilíbrio próprio. Não precisa disso. Não precisa você criar uma água. O importante o que é? Você saber o que você está comendo. Você se disciplinar a sua alimentação a comer. Pesquisadores falam na proporção. E é isso que a gente já vai ver. O Dr. Freig Filho, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Ele não é muito chegado nessa questão da alcalinidade, mas ele colocou um ponto muito importante na questão da água. Porque ele fala assim, a nossa água tratada hoje, ela realmente não tem bactérias. Né? Flúor, cloro que é colocado, mas bioquimicamente ele tem chamado a atenção às autoridades, porque ela é muito alterada na questão química e gerando efeitos biológicos. Ele acredita que os últimos, esses casos aumentados na área da tireoide tenham talvez como um fator, porque o fator é múltiplo, são vários fatores, mas a água talvez tenha uma influência grande, por causa dessa química exagerada que ela tem hoje de forma artificial, que altera sua composição, que gera alterações fisiológicas, e que talvez, se a gente casar com o Dr. Otto aqui, é uma água ácida, se a gente parar para pensar. Apesar de ter bicarbonato. Mas gera alterações. Mas será que gera ou não gera? Vamos ver outras pesquisas aí para a gente tentar entender. Então a gente tem uma questão na nossa saúde, só no ponto biológico. Qual é a qualidade da água que a gente bebe? Se vocês pararem para pensar, poxa, os antepassados não tinham essas doenças todas. A água que eles bebiam era de fonte, não era tratada. Era uma água pura. Geralmente, muitas vezes, acontecia de ser até uma água mineral. Né? E apesar que a água mineral hoje em dia é vendida, até isso dá para desconfiar. Às vezes alteradas, ou armazenadas, envasadas e estocadas durante longo tempo, pegando sol, criando limo. Né? Na questão bacteriológica, e não sei qual outros produtos que podem estar ali dentro. Tem que se saber muito bem a origem. Mas o ideal, se a gente tivesse condições financeiras, era tomar água mineral e não a água tratada. Deixar a água tratada para outros utensílios, lavar, de repente tomar um banho, não é o ideal, né? Fazer comida, diante disso que a gente está vendo agora, parece contraditório até, né? Usar para fazer comida. Mas haja dinheiro, né? Para a gente poder tomar água mineral todo dia, para fazer tudo isso.
mas a qualidade da água que nós tomamos é importante. A quantidade de água, porque o processo metabólico, para além dos minerais alcalinos estarem presentes, é preciso uma quantidade de água. E o que a gente faz? A gente não toma água, a gente toma suco. Não é a mesma coisa. Tem água? Ah, tem água dentro do suco. Mas não é a mesma, não é água pura para filtrar, para limpar o organismo. A qualidade e a quantidade de água que nós tomamos é importantíssimo. O conhecimento, então, que a gente viu até agora, o conhecimento do tipo de alimento, se ele é alcalino ou se é ácido. Por exemplo, o açúcar branco é extremamente ácido para o organismo. É fácil a gente fazer uma pequena alteração. Em vez de adoçar com açúcar branco, açúcar mascavo. Hoje, qualquer um consegue comprar. Ou mel, que apesar de ser ácido, no metabolismo igual o limão, gera alcalinidade. Então seria um benefício já imenso para nós. E aí aquele mais difícil, deixar de tomar refrigerante. Se vocês pegarem um vídeo que tem na internet, buscarem lá, eu não ia colocar aqui porque vai comer muito tempo, o Dr. Laí Ribeiro, ele faz uma experiência, vocês podem fazer. Existem soluções que dizem se uma substância é ácida ou é alcalina. Ele pega uma gotinha, ele bota numa água a substância, o copo fica normal, não tem acidez, bota uma gotinha de refrigerante, aquilo fica numa coloração, se não me falha a memória, azulada, representando a acidez, o grau de acidez que tem no copo. Ele precisa transferir essa água 32 vezes para neutralizar aquela acidez. O que quer dizer isso? Quando você bebe um copo de refrigerante, você teria que tomar 32 copos de água pura para neutralizar a acidez que você colocou no seu corpo. A acidez é essa, claro, que uma vez e outra não vai sentir efeitos, mas é ao longo prazo. Eu também tomava muito refrigerante, todos os dias. Faz 4 anos que eu não tomo refrigerante. Mas aí, cada um tem que fazer o seu processo. Diminua. A questão não é ser radical. A questão é você saber controlar e tudo. Não é água com bicarbonato, não precisa disso. Mas se você souber o quê? Então, todo alimento, o trigo, ele gera acidez. E aí, como é que você vai fazer? Vou deixar de comer uma bolacha? Vou deixar de uma esfirra quando eu estou aí numa lanchonete? Não, claro que não. Mas você vai contrabalancear isso com outros alimentos que sejam saudáveis. Você vai reduzir a proporção do que você come. Você vai ter conhecimento. Porque alguns... eu vou tomar remédio depois. Por exemplo, alguns analgésicos geram acidez no corpo. O pessoal que faz quimioterapia, muitas vezes, em alguns casos, desenvolve, não importa o tipo de câncer, leucemia. Existem pesquisas falando sobre isso, devido ao efeito dos produtos químicos no corpo. Isso não é uma regra, mas são indícios. São situações para a gente refletir. Não é para ficar agora doido assim. Meu Deus, não vou mais... Só vou comer repolho branco agora. Não vou mais comer... Meu Deus, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Sua esposa e seu marido não vão lhe aguentar depois. Não faça, não faça. Né? O Dr. Ragnar Berg, ele é um sueco, ele é da década de 50, para vocês terem ideia. Ele já definia que 85% da nossa dieta diária deve ser de produtos alcalinos. Ou seja, produtos que geram no metabolismo essa base para auxiliar a saúde do corpo. Ele coloca na sua terapia, as pessoas estavam doentes, ele fazia elas bicarbonato, nitratos ele utilizava, mas ele falava que isso não era necessário para o dia a dia. Um suco de verduras, de frutas frescas de manhã já seria o suficiente para você auxiliar o corpo a ter os minerais necessários para fazer esse processo de controle. Ou seja, o corpo é muito inteligente, ele não precisa de muita coisa, só precisa ter o quê? Ele precisa ter o material para trabalhar. Se ele não tiver o material para trabalhar, ele vai tirar dos ossos, ou vai jogar o ácido para o tecido, o que futuramente, você que está com 20, 15, 30 anos não vai sentir, mas quando começar a chegar aos 40, 50, 60, aí a coisa está muito acumulada, osteoporose, artrites da vida, né? Conforme essas questões.
E esse sueco, ele percebeu uma coisa, ele começou a fazer umas pesquisas, e ele viu que os alimentos, verduras, vegetais, frutas, selvagens, silvestres, tinham um índice de alcalinidade maior do que nas culturas fabricadas. Isso na década de 50, quando começa toda aquela questão da Revolução Verde, que é a produção em massa de alimentos, tratores, pesticidas. Por que na cultura começou a ter até alimentos aparecendo a acidez? Eram os pesticidas, os produtos químicos presentes na verdura, na fruta. Então, por exemplo, não adianta você fazer uma dieta, a maçã, que gera alcalinidade, mas e qual é o grau de pesticida presente nela? Você pode estar achando e o efeito ser o oposto. A carne, toda célula animal, ela gera extremamente toxinas e acidez no sangue. Então você tem que balancear, você tem que saber uma quantidade adequada de comer aquela carne, porque você tem que ter proteína, carboidrato, minerais, vitaminas. X, nada do excesso. O excesso sempre vai ser prejudicial. O equilíbrio é o melhor caminho, no meio de tanta informação que a gente não vai saber para onde seguir. É aquela história do cafezinho. Uma década ele é benéfico, uma década ele é vilão. Uma década é benéfico, uma década é vilão. Depende, o grupo de pesquisa é financiado por que indústria. Né? E assim vai. O café, ele é ácido. O chá verde, ele já é alcalino. Poderia ser substituído. Em vez de tomar aquelas 4 xícaras de café no dia, toma uma e vai para o chá. Compreendem? Substitui o adoçante. O adoçante, nem pensar. Mel é muito melhor. Então tem várias questões, mas a gente tem que entender o porquê. Do que adianta eu pegar por exemplo, vou pegar uma verdura e vou fazer um caldo. Pô, mas isso está cheio de pesticida. Vou tomar o caldo? Os malefícios vão ser pior do que os benefícios. E aí a gente vê o quê? Vê essas questões agora que vem. Verduras sem agrotóxicos. Como é que se dá o nome? Como? Orgânicas, obrigado. As verduras orgânicas. Tem toda uma questão de saúde envolvida, de fato. A gente às vezes acha, mas tantas décadas, né, que se usa esses venenos, ajudou na produção, na produtividade, a gente toma, não acontece nada. Será? Será que não acontece? Nunca teve tanta doença aparecendo. Fora as doenças criadas, que vocês podem ver no vídeo da CEIU, na palestra do Foreblu do Zé Araújo, mas há doenças, de fato, se avolumando de uma forma assustadora. Nunca se teve tanto câncer. Até animal tem câncer. Por quê? Qual é o alimento do animal? Mas não é só o alimento que influencia na nossa questão da saúde, gente. Isso é um fator. Então, o que acontece? É difícil falar isso, é difícil a gente ter essa ideia, falar sobre essa questão da saúde, nesses detalhamentos, nessas coisas, se na nossa sociedade, se nós mesmos ainda fumamos, e quem não sabe que o tabaco é extremamente prejudicial, o cigarro tem trocentos produtos químicos que geram câncer, está comprovado, mas uma questão é você saber, outra questão é você conseguir a disciplina para largar. O tabaco gera essa acidez e outros, né, que nós já conhecemos. Nós ainda cultuamos, principalmente aqui no Brasil, a cultura da bebida. Ir a uma festa é ficar bêbado, senão você não está feliz. Não basta você tomar um copo socialmente. Você tem que acompanhar o seu grupo de diversão para você se sentir adequado. O problema, vejam bem, nunca é uma coisa em si, mas o seu excesso. Aí vai depois do desenvolvimento consciencial de cada um fazer o que aproxa. Cada um de vocês é livre e vai fazer o que achar melhor. Vai pegar as informações e vai modificar ou não vai, conforme acharem pertinente para vocês. Mas as consequências vão ser de vocês também. Benéficas ou maléficas. E aí vocês não vão poder chorar dizendo que não sabiam. Aí é que está a grande questão. Então nós temos... o estresse é um gerador
de produtos ácidos no sangue. Olha que interessante. O estresse, uma coisa emocional, gerando uma situação fisiológica, né? O mau funcionamento do intestino, porque aí eu vou colocar uma situação. Quando nós comemos em excesso, que a gente sai da barriga assim, ai, comi demais hoje, ai, tô até com dor na barriga. Essa comida, ela fica fermentada, ela acaba gerando acidez também. Aí o que os antigos falavam sobre comer o suficiente, né? Comer o necessário, é uma verdade absoluta que a gente não compreendia, é extremamente saudável. Os orientais têm a prática de fazer em jejum. Não estou falando do jejum de vários dias, não, o jejum leve, um jejum hoje, vou começar amanhã, tranquilo, tomar só suco. Extremamente benéfico. Porque o suco que eles tomam de frutas da época, que a fruta da época ela tem mais alcalinidade, e fresco, ele é uma base alcalina, e você vai conseguir o que com isso? Equilibrar o teu corpo novamente, biologicamente falando. Você vai ter naquele dia seguinte aquela sensação de leveza no corpo. Parece que desintoxicou, e realmente foi isso que aconteceu. Os resíduos ácidos que você tinha acumulado no corpo. Porque o dióxido de carbono, ele é expelido, porque é um resíduo do oxigênio que entra com os processos metabólicos celulares para ser expelido. Então temos assim, nós temos que cuidar com a quantidade então de comida também, que nós nos alimentamos, pouco, talvez várias vezes ao dia, dizem que é o melhor, né? E também devemos tomar uma atenção, que já tem muita pesquisa falando, vocês devem ter ouvido falar a famosa dieta do tipo sanguíneo. Mas não estou falando aqui de dieta, de você restringir, mas você saber o que é adequado para você. Determinados tipos de sangue têm mais dificuldade de digestão de determinados alimentos. Mas você mesmo pode ir pesquisando por si mesmo. Quando você come determinada comida, você sente mal-estar. Por quê? Poxa, eu comi demais? Não, comi legal, mas aquele alimento nunca me cai bem. Então eu vou começar a controlar. Você tem que se pesquisar por si mesmo. A saúde tua interessa a você mesmo. Se você não se interessar por ela, os outros não vão fazer. Mesmo que você pague bem. Eles vão fazer aquilo que eles têm conhecimento a respeito. Olha só outras coisas interessantes que acontecem. Então, só resumindo, qualidade do alimento tem que ser natural, sem agrotóxicos, sem estar tanto industrializado. Você tem que tentar reduzir isso, procurar uma alimentação mais natural possível. De repente, quem pode, cozinhar no vapor, para não perder os nutrientes. Aproveitar o caldo para cozinhar outras coisas naquele caldo. Isso vai ser benéfico. A quantidade de alimento que você ingere, tentar fazer às vezes um controle, comer mais tranquilamente. Claro, e aí o de praxe que a medicina convencional sabe, equilibrar carboidratos, proteínas, minerais, vitaminas. Mas olha só que legal, se você fizer algumas coisas simples, acrescentar na sua comida, comer vegetais no almoço. Eu não comia nada, hoje eu como muito. Mas você botar um repolho branco, uma cenoura, um nabo, uma salada de folhas, uma berinjela, um pepino, tomate, tudo isso é alcalino, vai acrescentar, vai ajudar a contrabalancear. Já é um ganho para você. Substitui o açúcar por mel, por um açúcar mascavo, você já ganha em termos de alimento. Não precisa ser radical, você acrescenta. Depois você vai aos poucos, se você quiser, você muda mais. Mas não é muita coisa, gente. Comer vegetal, que a gente está comendo muito pouco. É muito arroz com feijão, né? E ovo na farinha, e muito pouco vegetal. E a gente é rico de vegetais aqui no Brasil. Porque vai para a Europa, lá é caríssimo. Mesmo os nossos vizinhos aqui comem muito pouco. Na Argentina, tudo é muito restrito, é um tipo só. Se a gente quiser, a gente tem uma mesa muito variada. Quanto mais cores, melhor. São nutrientes diferentes. A doutora Catherine Cosmini é uma pesquisadora da Suíça.
E ela fez um trabalho muito interessante dentro também do trabalho do Dr. Otto. Ela pesquisou, botou uma pessoa para trabalhar 5 horas, trabalho intenso, num ambiente extremamente fechado, pouco ventilado. A acidez do sangue caiu para 5, em vez de 7. Pegou esse mesmo indivíduo, não deu nenhum tipo de alimentação, e colocou ele para passear, dar uma caminhada num parque, bem arborizado, voltou à normalidade o sangue. Disso aí ela constatou o seguinte: a importância do ar. Um ambiente oxigenado, ele ajuda o corpo a metabolizar e a eliminar a acidez. Pouco ar, pouco oxigênio, pouco metabolismo alcalino, aumento do índice de ácido. Um efeito interessantíssimo. Então, exercício, atividade física, que melhora a oxigenação no sangue, importantíssimo. O sedentarismo tem levado a sérias doenças, e as pessoas se entopem de remédios para curar uma coisa e não mudam o comportamento, a disciplina do dia a dia. Você precisa ter uma atividade física. Você precisa estar num ambiente, seu ambiente de trabalho, você tem que analisar. Você não pode ficar enclausurado sem ter uma ventilação adequada. As pessoas antigas, vamos lembrar, elas trabalhavam no campo, tomavam água pura, tomavam sol, banho de sol, todos os dias, porque trabalhavam, faziam uma atividade que era manual, não tinham, claro, o estresse que tem-se hoje numa metrópole, não tinha buzina, faziam as coisas no seu tempo. Geralmente tomavam o café da manhã, o café das 9, o almoço, o café das 3, a janta à noite. Tiravam uma soneca depois de meio-dia e dormiam ao final do dia cansados, as suas 8 horas de noite. Ou o tempo realmente que eles tinham necessidade de repouso. Tudo isso que eles faziam, na verdade, estava correto. É o que nós não fazemos hoje. Outros pesquisadores constataram que o estresse do dia a dia leva-nos a começar, com o passar do tempo, a ficar com a cabeça tão cheia de problemas e não conseguir repousar adequadamente. São pesadelos, sonhos, acorda pensando no cheque de amanhã, dorme pouco e, com o passar dos anos, isso vai debilitando o sistema imunológico. Então, o repouso físico é importante. A alimentação é importante. Tudo isso é muito importante. E aí a gente para pensar, né? Dia desse eu estava andando de carro, tipo, era mais 6 horas da tarde. Vocês já pararam para olhar o carro da frente de vocês, a quantidade de gás carbônico que ele expele? Aí você para pensar no seu, mais do outro, e aquela fila, aquela tripa que não para mais. Quantas toneladas de gás carbônico são expelidas à nossa volta? Isso a gente respira? A gente não vê, mas respira. É CO2. Ou seja, a quantidade de oxigênio que nós respiramos é muito inferior do que se tivéssemos num sítio, numa chácara. Isso, por si só, já leva a um estresse o corpo. Há uma geração de um sangue ácido. Por isso, pelo menos, nós temos que tentar, já que nós moramos na cidade, estamos nesse contexto, a tentar balancear melhor a nossa alimentação. É importante isso, a gente vai ganhar ao longo do tempo, não é uma pílula mágica. E aí nós temos ali poluição ambiental, temos o estresse, temos o sedentarismo, certo? E a gente vai lembrar de outra coisa. Os antigos, qual era a panela que eles cozinhavam as coisas? Panela de ferro e até antes a de barro, de cerâmica. Hoje nós usamos panelas de metal. Existem alguns pesquisadores, tudo isso não é unânime, tá, gente, que eu estou colocando para vocês. Só estou colocando para vocês pensar. Tem gente que pesquisou e disse que é assim. Essas panelas de metais soltam determinados átomos, moléculas desse componente.
que acabam, de certa forma, intoxicando os alimentos que nós comemos. Há muito pouco tempo atrás se questionava as conservas com as suas latas de metais por dentro envernizadas, que aquilo poderia gerar uma certa intoxicação. Impercebível, mas ao longo do processo acumulado no nosso corpo físico. Tudo isso não é coisa recente, não é coisa de um ano atrás. São pesquisas que são faladas já, vocês veem, desde a década de 50, algumas anteriores a isso. E aí tem eu fui assinante da revista Super Interessante durante muito tempo. E lá na década de 80 já saiu uma reportagem e eu sempre achei muito interessante. Hoje, se vocês saírem na rua e olham para cima, só tem cabos elétricos. A eletricidade é assim, ela passa por um cabo, são elétrons, né? Mas ao redor desse cabo, na passagem do elétron, ela gera um campo magnético. Enquanto há o movimento dos elétrons, há uma geração de um campo magnético em volta. Quanto maior a voltagem ou a frequência desses elétrons, mais intenso é o campo magnético. Em 1979, uma bióloga e também socióloga americana chamada Nancy Wertheiner, ela da Universidade de Colorado, ela analisou 900 crianças que moravam próximas de cabos de alta tensão e transformadores na sua cidade. E comparou com uma amostragem de crianças de outras localidades que não estavam próximas disso. Ela percebeu um índice de leucemia 2 vezes maior nesse grupo de crianças. Ninguém deu bola para ela. Só que em 1986, o pessoal da Carolina do Norte, uma equipe da universidade, chegou à mesma conclusão que ela. Comprovou a conclusão anterior dela. Ou seja, os campos eletromagnéticos podem aumentar a incidência de câncer. E isso é muito importante para nós. Porque o Jerry Phillips, um biólogo também, da Califórnia, do Instituto de Câncer de lá, ele pegou 2 amostras de células de pacientes com câncer, botou em 2 frascos diferentes. Um desses frascos, ele irradiou frequências baixas. As células se multiplicaram cancerígenas 2 vezes mais rápidas que na outra amostragem. Em alguns casos, chegou a multiplicar 10 vezes mais rápido. E aí, em 2011, a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa com 31 cientistas em 14 países. E chegou a uma conclusão, lançou um relatório, do que outros pesquisadores, como o Álvaro Almeida de Sales, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já falava, desde a década de 80. O celular pode aumentar o índice de câncer de cérebro e tumor benigno entre o canal do ouvido e o cérebro. E aí o Dr. Álvaro, esse gaúcho, fala uma coisa até a mais, que ele está extremamente preocupado, isso já há alguns anos atrás. O celular sendo usado por crianças e adolescentes. Porque um celular, ele é liberado pelas organizações de saúde diante de um padrão. Ele foi feito, ele emite, lembra aquele campo magnético? Ele emite um campo magnético para um adulto que tem um tamanho X, tem um crânio já formado. O nosso crânio ele também é uma proteção, não deixa de sê-lo. Ele é feito, claro, né? E a gente tem que duvidar um monte. De onde é que vem o nosso celular, né? Será que seguem as regras, né, adequadas para isso? E aí uma criança que está em formação, que muitas vezes o crânio é de espessura menor do que aquele adulto que foi usado como parâmetro, está hoje tendo um celular direto usando. E ele tem uma preocupação imensa por causa do câncer de cérebro infantil, pelo aumento dos índices. Não há nada conclusivo, entre aspas, mas há indícios quanto a isso. Sorte que surgiu o WhatsApp, né? Que o pessoal fica agora um pouquinho mais distante, né? Então ele fica assim, né? Mas eu digo, e toda essa irradiação, né, que a gente está envolvido?
nós temos irradiação de rádios, de televisão, nós temos irradiação da própria fiação elétrica das nossas casas. Nós temos o computador que é usado hoje várias e várias horas por nós, que aquela tela irradia energia. Os problemas de vista que temos hoje. Ou seja, ondas eletromagnéticas estão sendo comprovadas que modificam sistemas imunológicos. Isso é interessante. E aí o que acontece, gente? A Carmen Maria Bueno, da Unesp, ela escreveu um livro, Psico-Oncologia, em que ela afirma, que a gente sabe que o câncer ele é multifatorial, tem vários fatores, não é uma coisa só, né? Mas ela, nesse livro, ela é uma psicóloga e ela coloca a importância das emoções no desenvolvimento do câncer. Hoje, não só ela, outros pesquisadores já têm afirmado como um fator, uma variável extremamente importante. Nesse livro é interessante que ela coloca o seguinte: o problema é o estresse, o prolongamento do estresse. Ela verificou nos seus pacientes que a maioria é de pessoas que estavam já antes e permanecem numa depressão, têm dificuldade de perdoar, se sentem culpadas ao longo do tempo por alguma coisa. E outras que até desenvolveram, mas superaram, ela percebeu que são pessoas que passam no estresse, mas encaram o estresse diferente. Tem um estresse por um tempo, mas depois o estresse vai embora, a pessoa aprendeu a interpretar a situação de uma forma diferente e vai para frente. Então ela coloca essa situação. Pessoas extremamente que se magoam e guardam esse rancor, com culpa, depressivas, podem desenvolver o câncer de forma mais ostensivo do que outras que têm já um otimismo. Ou seja, há pesquisas, inclusive no Brasil, falando sobre a questão da fé, ou de uma ideologia que mantém a pessoa otimista, com efeitos de cura em tratamentos de doenças, principalmente do câncer, eles pegam. Muito positivas essas pesquisas. O imunologista José Maurício Storfin, de Botucatu, ele relata que é uma interligação de sistemas imunológico, nervoso e endócrinos. Ou seja, afeta o sistema nervoso, afeta o imunológico, afeta os hormônios, e vice-versa, uma cadeia ligada. Nós que somos espíritas temos muitas informações mediúnicas sobre isso, através dos centros de força, da interação perispírito, espírito e corpo. É muito legal ver essas pesquisas comprovando o que as informações de espíritos já trouxeram há muito tempo atrás. Isso é bacana. Dr. Vincent Gillian é um clínico de Valência, junto com o Dr. Hammer, eles têm pesquisado o conflito emocional, a doença, no caso o câncer, e alterações eletromagnéticas no cérebro. Eles, claro, têm constatado que o conflito emocional, o câncer, a doença e a alteração eletromagnética acontecem simultaneamente. Ele tem tentado, pesquisado, usar essa alteração eletromagnética no cérebro para definir quando vai desenvolver um câncer, como uma previsão. Ou seja, uma comprovação de que o nosso corpo biológico, o nosso psicológico estão interagindo perfeitamente, estão ligados. Não é hoje que a gente fala, a pessoa morreu de susto, ou ficou tão triste que morreu de tristeza, ou a pessoa tem um nervosismo que dá até uma desinteria na pessoa. Ou seja, uma emoção afetando o sistema do corpo. Essas pesquisas e de outros estão indo para esse caminho. O José Walter da Costa, ele tem 65 anos. Em 2007 ele foi diagnosticado câncer. Entrou em parafuso, obviamente. Mas aí ele procurou uma psicóloga que apoiou ele. E como ele conseguiu reagir bem com isso, ele logo ele afirmou o seguinte depois, que se não fosse o câncer ele já estaria morto. Por quê? Ele falou que ele era um cara em excesso, ele comia muita carne crua, tomava muita bebida, não fazia nada, estava obeso. E aí quando veio o câncer ele se apavorou, né? Bateu a água atrás, né? Opa, vou sair do meu lugar. Aí ele disse que ele sempre quis fazer várias coisas. Aí depois do câncer,
em 2007, olha só o que ele fez. Ele aprendeu trompete, que ele sempre quis aprender. Foi aprender dança, teoria musical, fez teatro, entrou para um coral, participa de uma ONG, viaja com a mulher, com os 3 filhos e 6 netos. E aí escreveu um livro também contando a história da vida dele, chamado Trajetória. Então, assim, é o exemplo desses multifatores. Trabalhar o emocional, fez o tratamento de quimioterapia, foi muito difícil, ele comenta, porque ele era cardiopata, então muitas vezes ele passou por situações difíceis por causa do tratamento. Então é um conjunto de coisas que nos levam a isso. E aí o que acontece? Nós temos o biológico, o psicológico e o social. O biológico, alimentação, água. O psicológico, todas as emoções, um ideal de vida, uma fé. O social, que é a poluição, o ambiente que nós estamos, a ventilação. O conjunto, os comportamentos coletivos que temos, se são saudáveis ou não. Tudo isso interage numa coisa só. E aí a gente volta lá para o início, quando eu falei do Samuel Hahnemann, que lá no século XVIII foi questionar a medicina tradicional. Ele falou, não, mas isso não pode ser. Ele criou primeiro o princípio de semelhantes. Uma planta, uma erva, uma coisa que gera numa pessoa sadia os mesmos efeitos da doença, serve para tratar aquela doença. Esse é o princípio de semelhanças da homeopatia. E ele descobriu que usando essas ervas, mas aos poucos ele descobriu o seguinte, que ele podia pegar uma gotinha daquela erva, um extrato dela, diluir em água. No caso, eles usavam conhaque. Que delícia, todo mundo vai querer agora ir para a homeopatia, né? E pegava e ia diluindo 10, uma gotinha de novo, em outro copo, sem nada. Em outro líquido. Às vezes 100 vezes. E a pessoa tomava umas gotinhas daquilo e curava. Quimicamente, não tinha nenhum traço da planta, mas curava. Há uma energia sutil aí por trás. Um primeiro ponto. Contemporâneo a ele, Anton Mesmer começa a trazer a cura pelo magnetismo. Ou seja, o corpo possui uma energia chamada magnetismo por ele, e aplicando determinadas pessoas, curava. Eduard Bach, esse inglês, mais tarde, alguns anos depois, lendo o livro do Hahnemann, era um bacteriologista, sai dessa área, vai para a homeopatia, mas ainda não contente com a homeopatia, cria os florais de Bach, com base em flores. Mas como é que já era um pouco diferente. Como ele aplicava os remédios, ele dividia as pessoas não pelo sintoma da doença, pelo estado psicológico do paciente. Grupos de comportamento. E aí, para aquele grupo, ele aplicava determinado floral para curar. Séculos antes de nós. Olha que interessante. A visão já de que o psiquismo gera doenças fisiológicas. E aí o que nós temos hoje sendo estudado nas cadeiras de medicina? Homeopatia. Acupuntura, cuja teoria oriental diz que favorece, através de centros de força, meridianos, a entrada de uma energia vital, uma energia sutil no corpo que restabelece a saúde. Os ocidentais, nas suas pesquisas, comprovando que de fato não é placebo, não é enganação, porque ela é usada em animais. Animais não são autossugestionáveis, nem bebês, muito menos plantas. Usados nessas pesquisas de homeopatia, de acupuntura, e funciona com eles. Então, tem alguma veracidade na história. Há um campo energético novo. 1939, um eletricista russo, Semyon Kirlian, acidentalmente descobre uma nova forma de diagnóstico, a chamada Fotor-Kirlian, que não vê, a sua vida passada, tá? Mas ela é usada em institutos para diagnosticar uma doença antes da manifestação no corpo. Temos um campo psicobiomagnético ao nosso redor, que antecede as alterações fisiológicas. Incrível. E aí nós vamos seguindo ainda. Vamos ver ainda
que começam os psicólogos. Lá um norte-americano fica famoso com isso, Brian Weiss, terapia de vidas passadas. Algumas doenças, tratamento psicológico não cura, remédio não cura, faz uma regressão. Vê que morreu afogada, por isso tem pavor de tomar banho. É verdade, teve um caso aqui, há muitos anos atrás. Não, ninguém faz regressão. Foi uma coisa totalmente espontânea. Aqui. Mas vários casos. Na década de 40, 50, a dona Modesto Cravo, né, junto com o doutor Inácio Ferreira, que vem depois, posteriormente, participar do Sanatório Espírita de Uberaba. Muitas pessoas com problemas psíquicos, chamados, infelizmente, naquela época de loucos, são tratados não com remédios, não com terapias psicológicas contemporâneas, mas em mesas desobsessivas, e são curadas. Porém, o doutor Inácio afirma, metade dos casos são espirituais ali, a outra metade não, é neurológica. Nem tudo são espíritos, mas nós somos muito mais só do que um corpo de carne, um amontoado de células. Temos informações mediúnicas. Pessoas que nascem com problemas psíquicos originários de vidas passadas, problemas físicos, como um garoto que é morto, ex-policial, morto um tiro a queima-roupa no coração, renasce com um problema cardíaco. Logo em seguida, não é um caso falado pelo Espiritismo. Está num dos casos documentados de Jim Tucker, grande pesquisador, discípulo de Ian Stevenson, num caso de crianças que lembram de vidas passadas, na qual a gente já relatou várias vezes nos cursos de Espiritismo da casa. Vocês podem encontrar no YouTube, a Discovery, tem lá filmados esse caso. Interessantíssimo. Ou seja, a doença é mais do que, às vezes, um efeito de radiação do ambiente. É mais do que o teu cotidiano, da tua alimentação de hoje, ou do teu sedentarismo. Pode ter oriundo de vidas passadas, de comportamentos que você insiste em permanecer. Uma debilidade cognitiva, oriunda de um comportamento anterior. São multifatores. Não é um, são vários. E nós temos que ter conhecimento disso. Temos que abraçar isso para ter controle sobre a nossa saúde. A saúde é para todos, é uma saúde integral, mas só pode ser conseguida se, primeiramente, nós absorvermos essas informações e tomarmos uma atitude em cima disso. Não ser só letra morta, que entra para um lado e vai para o outro, mas sim uma atitude contínua. Muitas curas acontecem de forma espiritual. Quem não vai lembrar do Fritz, né? Com a sua faca enferrujada, eu falei ontem no curso, curando, tirando tumores. Muitas vezes explicado a sua coerência espiritual. Então nós somos seres de múltiplas dimensões. Somos biológico, social, psicológico, no sentido da mente atual, e espiritual no sentido da consciência eterna, acumulado excessivas vidas dentro de nós. Está lá no nosso inconsciente, mas é nosso. As reações acontecem na vida presente, mesmo nós não sabendo o porquê. Faz parte dessa escola chamada Terra, para o nosso aprimoramento. Ok? Espero que a gente possa dar um rumo diferente nas nossas vidas, fazer um esforço extra para a gente ser feliz, para a gente ter saúde. Que a saúde envolve, no final das contas, um ideal de otimismo, de fé em Deus, nessa inteligência maior, suprema. Nós somos pequeninos, mas nós somos eternos. Nós estamos aqui para nos melhorar como pessoas. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Agradecemos ao André pelo grande ensinamento que ele nos passou, né?
Para quem isso não serviu, né? Todos nós. Então, agora o André vai fazer a nossa oração de encerramento dessa primeira etapa dos trabalhos e depois nós seguiremos para o passe. Senhor Jesus, Mestre Maior, médico de todos nós, que o Senhor nos acompanhe e nos intua no nosso dia a dia, para que agimos de forma correta, consigamos vencer nossos traumas, nossos bloqueios, que tanto prejudicam-nos, a nossa saúde, o nosso corpo, o nosso templo de carne. Que o Senhor nos perdoe, muitas vezes, o mal-entendido, a prática egoísta, o orgulho, que tanto impede a confraternização com nossos entes amados e queridos. Perdoa-nos, Senhor, porque ainda somos pequenos, cometemos falhas, mas queremos seguir teus passos. Nos ajuda a vencer com humildade o confronto interior, o combate do homem velho. Senhor, nos renova, por favor, as nossas atitudes e pensamentos, nossos conceitos de vida. Obrigado, Jesus, a espiritualidade boa e amiga aqui presente, nossos guias e familiares que do plano espiritual oram por nós. Obrigado a todos, muita paz, que assim seja.